Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos mais uma vez aqui no nosso canal Conectados a Cristo. Então se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo e eu quero mesmo compartilhar uma palavra aqui que vai realmente falar com você e nós vamos aprender juntos aqui sobre a palavra de Deus. É isso mesmo. E hoje eu quero falar com você sobre a armadura de Deus. Sabemos que nós estamos vivendo tempos diferentes, sabemos que nós estamos vivendo um tempo de guerra, um tempo de batalha, e essa guerra e essa batalha nós precisamos usar as armas certas. Será que nós temos usado as armas certas para nós vencermos a cada dia as nossas batalhas, as nossas guerras? Sabemos que o nosso Deus, que nunca falha, ele sabe de tudo e ele preparou tudo, inclusive uma armadura para você. Vamos ver isso? Lá em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, que diz assim, vou ler para você. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue, contra carne, olha isso. E sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a pregação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e, para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Maravilhoso. Olha só, faça isso uma oração na sua vida, tá bom? Faça isso uma oração na sua vida, ora aí antes de dormir, antes de sair, declare a palavra do Senhor, que não tem nada melhor do que nós declararmos aquilo que Deus tem para nós. E eu quero falar algumas coisas aqui a respeito dessa armadura, né? Espiritualmente, nós falando a respeito disso, sabemos que a armadura de Deus representa para o cristão, né? Porque o que ela representa? Ela representa aí a proteção do nosso Deus sobre as nossas vidas, né? Por quê? Porque essa armadura não é humana. Essa armadura é espiritual e para que ela funcione, nós devemos nos revestir com ela no seu conjunto, com tudo aquilo que tem, com tudo aquilo que Deus está nos ensinando e não podemos deixar nada de fora, porque aqui quando a gente lê a palavra, né, em Efésios 6, no 11, ele dá ali uma palavra de exortação. Ele fala assim, olha, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ele não está falando, olha, quando você precisar, quando você quiser, quando você achar que precisa, revista com a armadura. Não, ele está falando revesti-vos com a armadura de Deus. Por quê? Porque também é importante a gente entender, né, o sentido dessa proteção. Porque o sentido dessa proteção, ela parte da obediência a Deus, sabia disso? Porque é vestindo-nos e revestindo-nos da armadura do Senhor. Então nós precisamos de uma cobertura, nós precisamos da armadura de Deus, nós precisamos da proteção de Deus. Assim como os soldados romanos, né, na época ali da Bíblia, da época de Paulo, precisavam o quê? Se proteger, se armar também com a armadura, né? Então, nenhuma parte, nenhum membro do corpo poderia ficar descoberto. Então, nenhuma parte das nossas vidas pode ficar descoberto. E essa armadura era aí um conjunto, né, de armas metálicas que protegia ali o corpo dos guerreiros. Então, olha só, o que nós falamos aqui? Sobre o cinturão da verdade. O que é o cinturão? Para você entender. O cinturão era um cinto largo, né? Que eles colocavam ali, né, na cintura, que era largo para
pendurar ali, dependurar, né, as armas ou ferramentas que eles levariam para a guerra. Então, o cinto também é um símbolo de proteção. Por quê? Porque protege a área da geração de vidas, né? Ali no nosso corpo. Então, na luta contra as trevas, né? Se nós não estivermos cingidos com a verdade, né? Que é o cinturão da verdade, se nós não estivermos revestidos com o cinturão da verdade, vai faltar nas nossas vidas algo que é essencial da armadura que nós precisamos usar todos os dias na nossa vida. E não vamos estar, e se não estamos falando e vivendo a verdade, nós vamos ficar o quê? Estéreis, infrutíferos para o Senhor. Olha só o que fala aqui no texto, quero ver aqui com você rapidinho aqui, no texto de João, no capítulo 15. Abra a sua Bíblia aí no texto de João, no capítulo 15, no versículo 8, que ele fala assim, olha, nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O que significa isso? Esse cinturão, ele protege ali a nossa região, vamos dizer assim, do nosso corpo, né, da parte ali que gera vida, né? Então, nós precisamos aí gerar vidas com a verdade. Então, esse é o cinturão da verdade. Depois vem a couraça da justiça, que é uma armadura, que é uma parte da armadura que é defensiva. Por quê? Porque ela fica sobre o peito e sobre as costas, onde ficam os órgãos vitais. Você concorda com isso? Então, eu quero dizer para você que o homem ou a mulher que tem as suas práticas pautadas na justiça é uma pessoa íntegra na sua conduta. Então, quando a palavra fala sobre justiça, ela fala sobre justiça de fato, sobre a justiça de Deus, pois a justiça humana, ela não passa de trapo de imundícia. Sim, conforme fala lá em Isaías 64:6. Então, couraça da justiça, nós precisamos ser justos e para isso conhecendo a justiça de Deus. Depois vem os calçados da preparação do evangelho da paz. Né? Ele fala, calcem sapatos que possam fazê-los andar depressa. Olha isso, né? Lá em Isaías, ao pregarem a boa nova da paz em Deus ou com Deus. Então, o evangelho da paz, né, é o evangelho do reino de Deus. Isso mesmo, é a palavra, é a proclamação da palavra de Cristo, né? Conforme ele fala lá na oração do Pai Nosso, teu é o reino. Que venha o teu reino e seja feita a tua justiça. Esta é a mensagem. Este é o evangelho da paz, porque na medida que nos submetemos ao Senhor, nós vamos andar na verdade, na justiça. E esse governo de Deus precisa aumentar nas nossas vidas. Amém? Então falamos sobre os calçados agora. Depois vem o escudo da fé, que revela, né, a nossa limitação, a nossa incapacidade, meu Deus. E por isso mesmo nós precisamos o quê? Ter a nossa confiança em Deus, ter a nossa fé em Deus, porque Deus tudo pode. Além disso, a fé nos protege dos dardos inflamados do maligno. Quando nós temos fé em Deus. Por quê? Porque isso agrada a Deus, porque nós vivemos em Deus. Depois vem o capacete da salvação, que protege o quê? A cabeça. Porque na cabeça está o quê? O cérebro, o pensante, que é a parte vital também do corpo. No cérebro é onde nós chamamos de mente, né? Está ali, ou seja, os pensamentos. Então o capacete da salvação protege a nossa mente das mentiras do diabo e das influências do mundo. Então nós devemos nos revestir com esse capacete. Como? Lendo a palavra, praticando a palavra, fazendo a vontade de Deus. Depois vem a espada do Espírito, que é o que? A palavra de Deus. O que é a palavra de Deus, queridos? A Bíblia. Então é muito importante nessa guerra nós conhecermos as nossas armas, né? Por quê? Porque essa arma traz cura para as feridas causada pelos inimigos. E também por quê? Porque se nós não conhecemos aí a espada, se nós não estamos empunhados com a espada, conhecendo ela, como usar ela, nós vamos estar correndo o risco de morte. Sim, senhor, morte espiritual. Então, quando nós não conhecemos, nós estamos o quê? Rejeitando, nós estamos aqui agora, né,
Meu Deus, sem a nossa arma, como nós vamos lutar sem a nossa arma? Então a pregação da palavra também gera fé nos nossos corações, através da palavra. Então nós precisamos compreender isso. Amém? Depois aqui, né, ele continua falando ali sobre o quanto é importante nós nos revestirmos da palavra de Deus. Por quê? Porque nós precisamos nos vestir da palavra, fazer a vontade de Deus. E é isso que eu quero dizer para você, nós estamos em tempo de guerra. Não faça como Davi, que no tempo de guerra ele se distraiu, ele ficou descansando. Enquanto era o tempo dos reis irem para a guerra, né? Não vou falar sobre Davi agora, mas Davi ficou descansando, que ele tirou a sua armadura. Ele ficou ali exposto. O que aconteceu com ele? Ele caiu no pecado, ele caiu na armadura não, né? Na armadilha de Satanás e depois teve graves consequências. Então vamos nos revestir da armadura de Deus, vamos usar essa arma aqui, ó, que é a mais poderosa de todas. Então é isso que eu quero dizer para você. Não se distraia. Leia a palavra, declare a palavra, viva a palavra, congregue. Você precisa estar cheio do Espírito Santo para poder vencer aí as armadilhas de Satanás. Que Deus te abençoe, que você tenha aí realmente uma decisão firme de buscar a Deus. Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.